o estudo da professora Luceni. A professora Luceni, da UFPB, fez um trabalho de doutorado, posteriormente lançou um livro sobre a contribuição do professor Gazi, mas um ponto de vista mais focado na contribuição de Gazi enquanto um agitador cultural, um promotor cultural, né? Sobretudo nos anos 30 e 40, em João Pessoa. Né? Então, vale a pena falar um pouquinho sobre Gazi, algumas coisas biográficas, assim, coisa bem rapidinha, acho importante. Gazi vem de uma família de posses, né? Uma família bem estabelecida, que tinha um hábito de ouvir música, mas que, sobretudo a figura do pai, não incentivava a profissionalização. O pai de Gazi de Sá era dono de uma empresa de telefonia de uma pessoa, de forma que todo o caminho já traçado pela família era que ele substituísse, que ingressasse nessa empresa e por lá ficasse tocando o negócio adiante. Mas Gazi, né, que inicialmente foi fazer medicina, sempre teve uma inclinação pela música. Inclinação essa que começou vendo a própria irmã tocar piano e diz a história, né, um relato de Adhemar da Nóbrega, que foi grande companheiro de Gazi, enfim, trabalhou aqui no Rio também no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, e pediu para a irmã mostrar onde é que ficava o dó na clave de Fá, uma coisa assim. E foi a única dica, vamos dizer, a única informação que a irmã Alice deu a Gazi, e a partir dali ele foi por conta própria, estudando com professores, né? Mas sem não teve uma formação muito, vamos dizer assim, muito organizada ou sistematizada. Um professor ali pegou uma aula lá e tal. E Gazi acaba por fazer medicina. E fazendo medicina, na verdade, com o grande foco de ir para o Rio estudar música. Então, primeiro em Salvador, Gazi vai a Salvador para fazer medicina e depois para o Rio de Janeiro. Até que é descoberto que ele não ia estudar medicina coisa alguma, ou então ele só ia às aulas que o interessavam, né? Aquelas que interessavam. E torrava todo o dinheiro que a família mandava lá para mantê-lo, todo o dinheiro era torrado em aulas de piano, aula de música. Né? Aqui no Rio chegou até aula com o Oscar Guanabarino, e comprando muitos livros. Né? Parte dessa biblioteca eu tive o privilégio de herdar, né? Não vou nem dizer que herdei, mas eu tomo conta, tá tudo comigo, e tem livros aqui de 22, de 19, né, comprados no Rio de Janeiro por Gazi. De forma que, assim que foi descoberto, né, Gazi foi descoberto, não estudava medicina coisa alguma, estava só se dedicando à música, o pai manda de volta para João Pessoa, e ele, enfim, encontra gosto, começa a trabalhar na tal empresa. Até que um caso, né, envolvendo funcionários, um funcionário queria se casar, pediu uma dispensa, não sei o que, e Gazi muito prontamente apoiou aquela dispensa, enfim, compreendendo toda a situação do funcionário, e com isso o pai já cortou relações e falou: você não trabalha mais aqui, ponto final. E daí Gazi começa a trabalhar com música, dando aulas de piano, solfejo, teoria, essas coisas. Em João Pessoa, isso por volta de 23, 24. Né? Em 26, já se casa com a mulher, né, a dona Santinha, né, de Ambrosina Soares de Oliveira, só que é conhecida como Santinha, e começam os dois o curso de piano Soares de Sá, que futuramente passou a se chamar Escola de Música. Aquele negócio do seu pai ali. Liga lá para mim. Que futuramente passou a se chamar Escola de Música, e em 32, 31, 32, se não me engano, passou a se chamar Escola de Música Antenor Navarro, essa que existe até hoje.
O Gazi foi um camarada que, né, nesse período de 23, final de 23 até 30, alguma coisa, 31, né? Mais especificamente, eu estou marcando 31 aí, que é a data, vamos dizer assim, de registro, né? Da primeira apresentação de um coro, de um cantor orfeônico, né? De um orfeão na Paraíba, sob regência de Gazi. João, De maneira que, já em 30, portanto, ou até antes, que já conhecia a obra de Villa-Lobos, o Gazi já conhecia a obra de Villa-Lobos, mas a partir de 31 começa interesse pelo canto Lobos, orfeônico mais intenso. Inclusive, os primeiros arranjos de Gazi são de 31, pelo menos aqueles que foram encontrados, né? Os mais antigos que eu encontrei são de 31. Só que é uma data muito interessante, é um período muito interessante esse Gazi ficou em João Pessoa. Porque, você veja, de 34 a 36, Gazi e Santinha estiveram no Rio de Janeiro fazendo um curso de aperfeiçoamento em direção de canto orfeônico, né, com o Villa-Lobos, e retornaram a João Pessoa em 36 com um farto material de couro, sobretudo couro, material esse que muitos foram copiados à mão ali pelo próprio Gazi, ou pelo Dona Santinha, enfim, com compositores de diversos períodos da história, mas com uma atenção maior a compositores do Renascimento. Né? Todos eles copiados num caderninho, em caderninhos pequenos de música, com, né, uma coisa tão caprichada, impecável. E lá, Gazi leva tudo isso para João Pessoa e, de fato, começa ali a mostrar um repertório, né, por exemplo, de Clément Janican e Palestrina, e Arcadelt, e por aí vai. Né? E a coisa só foi crescendo. Né? Gazi chegou a ser superintendente de educação artística da Paraíba de 38 a 47 e também lecionando foi regente regente do Coral Villa-Lobos, né, do Liceu Paraibano, trabalhou também no Seminário Arquidiocesano, né, da Paraíba, onde para lá também foram compostas algumas músicas, mas com temática religiosa. E nesse período, sobretudo de 40, foi um período muito interessante. Né? Vocês imaginem, levar naquela época Bidu Sayão para fazer um concerto na Paraíba, ou Tomás Teran, ou André Segovia, né? E todos esses foram a João Pessoa, né, intermediados, vamos dizer assim, por Gazi. Então, foi, como já é sabido, um grande agitador cultural, né, alugava cinemas para fazer projeções de, por exemplo, o aniversário da estreia do Guarani, de Carlos Gomes, lá no Escala de Milão, e, enfim, e outros eventos próprios da escola Antenor Navarro e tal. Até que em 47 Gazi vem para o Rio de Janeiro em definitivo. A família veio antes e Gazi vem depois, a convite de Villa-Lobos. Chegando aqui no Rio de Janeiro, Gazi passa a trabalhar na Escola Nacional de Teatro, onde ficou por um ano, e também em vários outros estabelecimentos, colégios, né, Vasco da Gama, Colégio Brasileiro de Almeida, no próprio Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, a partir de 49. E a principal escola, né, que foi aqui em Botafogo, aqui lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Niterói, falo lá no Rio de Janeiro, quase no finalzinho de Botafogo, uma escola chamada União dos Operários de Jesus. Na verdade, o nome era maior, era a Escola Maria José Imperial da União dos Operários de Jesus. Era uma entidade que era mais voltada para atender crianças em situação mais vulnerável, enfim, menos favorecidas e tal. Crianças pequenas, né? E lá Gazi, que chegou a ser diretor desse estabelecimento, lá foi o grande laboratório para o método Gazi, para esse que a gente conhece hoje em dia, né? Uma coisa que sempre me deixou meio encucado foi onde nasceu o método, né? De fato, onde começou, né? E
tendo a oportunidade de conversar com o filho mais velho dele, né, já falecido, né, o seu Fernando, uma vez ele me contou uma entrevista assim, eu perguntei a ele, olha, o senhor então aprendeu lá a partir do método do seu pai, né? E ele falou, não, lá em João Pessoa não tinha nada disso não tinha nada de tatu-tito não, lá era semínima, colcheta, e, e que para mim foi uma surpresa, porque eu imaginava que outra coisa, né? Então tudo isso contribuiu assim para a gente chegar no seguinte ponto, que ainda não é de garantia, né? Não é uma certeza. O que é certeza é o método ele se desenvolveu, ele tomou a forma, né, que hoje a gente conhece da União das Operárias de Jesus, nesse colégio ali no final da Praia de Botafogo, né? Bom, nesse período da União dos Operários de Jesus, Gazi também trabalhava no Conservatório de Canto Orfeônico, como professor de apreciação musical. E tanto lá, né, eu acho que ele teve uma oportunidade muito bacana, porque enquanto que no Conservatório Nacional ele trabalhava com músicos, né, em busca de uma formação específica, mas tinha uma formação básica, né, de música, na União das Operárias de Jesus ele pegava crianças que não tinham qualquer formação, né? Então eu acho que esse lá e cá só foi positivo, né? E Gazi começa a elaborar esse método que tem como base, né, eu sempre digo, a simplificação. Acho que Gazi economiza muito, né? É muito bom. Trata-se de um método muito bom para aquele que não tem formação musical, né, que não teve, sobretudo, contato com a escrita tradicional de música e tudo mais, mas também ele se presta muito àqueles que já têm contato, já conhecem a escrita tradicional, né, no sentido de você ter um outro olhar, né? Eu chamo o método, ele é muito uma ferramenta, né, sobretudo para esses que, como eu falei, desse segundo caso, né, que já tem um conhecimento de grafia tradicional, né. Ele começa uma introdução do método dele, né, do livro que, abrindo um parênteses, o livro, não sei se todos conhecem, mas é esse aqui, vou botar na câmera e ver se consegue ver, esse livrinho, né, Musicalização, Método Gazi. Ele tem uma frase inicial aqui, na introdução feita por ele, que diz: a simplificação gráfica inicial determina uma economia na musicalização do escolar, é como está ali no texto, né? E é exatamente isso, né? A gente fica pensando, isso, claro, não é exclusividade do método Gazi, outras propostas também vão nessa linha, né? Própria de um certo período, né? Em relação com a escola nova, enfim. Mas é muito importante a gente ter isso em mente, porque, né? Imaginem vocês a escola, você trabalhar com quem nunca lidou com música, com escrita, né, de música e tudo mais, você já mostrar, né, as claves, fórmulas de compasso, leitura no pentagrama, né, as claves, fórmulas de compasso, armaduras de clave e mais todas as figuras, né? Quando o sujeito já conhece todas as figuras, né, os que os teóricos chamam de valores positivos, né, semínima, colcheia, né? Aí depois ele tem que ver que para cada figura daquela ainda tem uma pausa própria, né? Um símbolozinho que é a pausa daquela figura. Quer dizer, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, sem contar os nomes, a própria leitura em si. Então, Gazi parte disso aí, simplificar, como ele chama, a linguagem musical. Simplificação essa que permite, tão bem feito, e eu sou muito suspeito para falar, claro, mas é muito bem feito porque você, ao mesmo tempo que todos os elementos ali, né, os conceitos e tal, são tratados com muita simplicidade, né, com muita intuição, né, com muita naturalidade, e sempre a partir da prática, né, você vai lá no fundo do trabalho.
né? A possibilidade de você fazer um trabalho muito profundo em termos do trabalho em si, dos próprios conceitos musicais, é muito grande. E isso é genial. Eu costumo dizer que Gazi tem alguns achados assim muito bacanas. E a gente vai falar sobre alguns deles daqui a pouco, né? Logo assim que eu terminar essa primeira parte. Portanto, foi na Operária de Jesus e no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. E aí é importante lembrar outra coisa, e eu saquei isso em conversa com meu pai, tá agora com 85 anos, e ele sempre quando fala comigo, ele é médico, né? E o músico, então, e ele é muito fechadão, então nem sempre a gente tem um diálogo assim demorado. Mas sempre quando ele fala comigo, vem sempre um papo assim, é certo. Sempre parece o papo que ele diz: olha, eu participei do canto orfeônico, e lembra lá do tempo dele de aluno de escola regular, enfim. E ele diz com muito orgulho assim: cantávamos o hino nacional, e eu sei tudo. Aí começa a declamar o hino, né? Aí depois ele completa dizendo assim: e sabia, a gente sabia também o nome das notas, né? A gente sabia ler música, ó, mi sol si ré fá, fá lá dó mi sol. Aí eu fiquei pensando, pô, mas isso é ler música? Ora bola, né? Porque, o que passou isso, né? Qual foi a minha interpretação da coisa? Uma decoreba danada, né? O que me pareceu foi isso, a partir desse discurso dele, não, claro, não dá para dizer que era todos os lugares eram assim, então não dá para dizer isso, mas que pelo menos onde ele estudou e certamente em outros lugares, o ensino era feito na base da decoreba, né? Não só do texto nacional, como também da própria música, né? E aí, a partir dessa fala dele, eu fiquei pensando e linkando isso com o método Gazi, né? E com também a minha experiência sendo aluno do filho dele, né? Do Hermano, que fui aluno em 91 dele, e desde então, né, nos tornamos amigos, né? E colegas de trabalho. Então, botando isso tudo numa panela e mexendo, então é provável que esse método, que o método Gazi tenha de fato, se não surgido, mas amadurecido nesse período dele aqui, depois de 47, de 49, né? Justamente vendo a realidade das escolas aqui, né? Do Rio de Janeiro. E isso deve ter motivado, né? Pô, peraí, eu vou fazer alguma coisa diferente disso, né? Essa coisa da decoreba, pô, tem alguma coisa, né? Vamos por outro caminho. É possível fazer de outra forma. E aí, com base experimentando muito, né? Gazi, o Hermano, sempre dizia, era um camarada que dava uma aula numa turma sobre um tema. E ele saía para uma outra turma para falar sobre a mesma coisa e ele falava totalmente diferente. A abordagem era outra, os exemplos eram outros, os exercícios. Toda abordagem era diferente, porque a cabeça devia, né, estar ali, assim, a mil, tentando sempre buscar novas formas de trabalhar um determinado conteúdo. Bom, e aí Gazi, em 64, Gazi sofre um AVC e por conta desse AVC as atividades do magistério terminam, né? É um período onde ele se dedica à organização do método e também à composição musical. Gazi morre em 81, no Rio de Janeiro, né? E de lá para cá a gente tem alguns herdeiros, vamos dizer assim, do Gazi, aqueles que eram mais próximos, né? O professor Hermano, filho, né? Que também foi levado, né, ao canto orfeônico graças ao Zé Vieira Brandão, grande amigo de Gazi de Sá. E também acabei de ver no chat aqui do Alberto. Alberto foi comprar uma viola da Gamba, eu acho, lá de Recife, eu acho. Bom, se for, muito bom. Se não for, também. E Terésia foi mencionada ali. Terésia de Oliveira, Maria Tereza de Oliveira, que foi aluna de Gazi desde pequenininha em João Pessoa.
depois viveu na Alemanha, chegou a estudar muito Orff, né? Teresa era uma pessoa de uma doçura maravilhosa, uma querida, que eu pena que conheci pouco, né? A gente teve algumas conversas e foi uma experiência muito bacana. E também a professora Rejane. A professora Rejane não tenho contato há bastante tempo, era professora daqui da ProArte, aqui em Laranjeiras, que infelizmente encerrou suas atividades há coisa de 1 ano, 2 anos atrás. Então, esses 3 foram aqueles que organizaram esse livro, que é o Método, né? O livrinho mais conhecido. Portanto, o Gazi não chegou a ver o livro. Gazi morreu em 81 e esse livro só saiu do forno em 90. Tem, inclusive, né, nesse material que eu recebi do professor Gazi, existe um material que tem todo o jeitão, né, que seria incluído aí, que faria parte desse livro, mas que não foi. Material esse que chega ao atonalismo, a falar sobre modalismo, enfim, e questões de ordem, aspecto rítmico, que não foram incluídas nesse volume. Bom, então, falando sobre Gazi, essa primeira parte é isso. Sobre o método, o que eu posso dizer, eu separei alguns pontos para a gente falar sobre o método. Ponto-chave básico é esse: simplificar. Simplificar, dar menos trabalho para o aluno e fazer música desde sempre, desde o primeiro contato. Vamos começar pelo seguinte: eu vou tentar, como eu disse, fazer esse panorama. Tem uma pergunta aqui, eu não consigo ver lá e cá de vez em quando eu não vejo o que está escrito, mas, enfim, tem alguém pergunta, Sara, perguntando se o livro está à venda. Esse livro, gente, como foram esses 3, né, o Hermano, Teresa e Rejane, ficaram com vários exemplares, diversos exemplares. Reza a lenda, né, que Teresa foi uma que colocou vários livrinhos desses aqui em envelopes e saiu. Isso foi o Hermano que me disse até. E foi mandando pelo correio para diversas universidades do país. Os livros da ProArte estão todos comigo. Os exemplares estavam na ProArte. E os de Hermano também. A ideia, eu estou com um projeto bem encaminhado, aqui já em Niterói, da gente publicar tudo isso novamente. Não só o livro, mas também o livro atualizado, né, com alguns anexos que eu acho importante constarem lá, mas também a obra. O primeiro volume que vai ser lançado vai ser o de arranjos de temas de folclore nordestino. Então, esse livro já está encaminhado, são 16 partituras, né? São 16 títulos, já está tudo bem encaminhado. Né? Então, se eu conseguir responder aqui, eu vou respondendo, tá? Se eu não conseguir, desculpa. O método, então, ele começa, isso eu acho bastante interessante, ele começa já provocando o aluno para a questão do tempo, né? Como o Gazi vai chamar depois, unidade de movimento. E começa essa provocação simplesmente com 2 gestos, né? Claro, comparando, e aí também não é nenhuma exclusividade, o pulsar do coração, o caminhar, não sei o que e tal, mas ele parte simplesmente de 2 gestos. Eu vou tentar fazer aqui, eu não sei como é que está a imagem aí, tá? Se qualquer coisa, falem aí, podem falar numa boa. Eu vou tentar mostrar aqui direitinho. O primeiro gesto é o gesto pendular, né? Marcando um pêndulo. E o segundo, o gesto circular. Né? Com esses 2 gestos, Gazi começa. Agora, é importante, né? Então, por exemplo, como exercício, eu vou falar muito da minha experiência aqui no Centro Educacional de Niterói, no tratamento com alunos de 6º a 9º ano, que é o meu público aqui, né? 6º a 9º. Aqui a gente tem as aulas no currículo, né, obrigatório de educação infantil a 9º ano. Eu fico com 6º a 9º ano.
mas também com adultos na Associação de Canto Coral, lá no Rio de Janeiro, onde também trabalho com turmas de leitura musical e um curso lá específico de formação no método Gazi. Então, assim, não reparem, se eu, porque aqui no centro e tal, eu estou me referindo ao Centro Cancional, que eu, enfim, trabalho lá desde sempre. É um exercício que é muito comum e eu faço também. E é um exercício muito bom. Que é ouvir música, marcar o tempo, né? Ouvir a música e marcar o tempo. Pode ser caminhando, né? Enfim, tem vários exercícios para se trabalhar a questão do tempo, da regularidade do tempo e tal. E Gazi usa um gesto, o que não exclui outras formas, né? Fazendo outro parênteses rápido. Gazi, na época, pelo menos por volta de 50, nesse período 50 e 60, talvez até antes, mas não há nada comprovado, né? Talvez antes mesmo, talvez lá por 30 e alguma coisa, né? Já estava antenado em tudo o que acontecia no mundo em relação à pedagogia musical, né? De conhecer Orff, de conhecer Dalcroze, de conhecer a obra de Willems. Inclusive tem uma agenda, um caderninho, né? Tipo uma agenda de um curso, com anotações de um curso que ele deu em Curitiba em 62 e 69. Foram 2 oportunidades, acho que foi isso. E que ele cita, né, trechos ali de Willems, né? Então, era um cara que estava super antenado. Perdão. Então, essa marcação do pulso, eu começo, particularmente assim, a minha experiência aqui, eu sempre começo com isso a título de revisão, inclusive, porque como eles já vêm desde a educação infantil, quando eles chegam para mim no 5º ano, no 6º, já chegam com conhecimento prévio. Então, eu não tenho aquele trabalho de começar do zero o negócio, né? Eu faço uma revisão, o que é um privilégio, né? Enfim. E justamente isso, ouvir uma música e marcar o tempo. Só que marcar o tempo com os gestos, né? Mas como assim os gestos? Eu peço bater uma palma, por exemplo, antes disso, até. Uma palma. Ou o gesto e uma palma quando o movimento estiver para dentro do corpo. Ou seja, uma palma aqui, nesse momento, onde a mão está aqui para dentro, na parte de dentro do corpo. E outra música para marcar o gesto, agora usando o gesto circular, marcando a palma que seria o tempo, enfim, né? Exatamente no momento que a mão está aqui embaixo, essa parte de baixo, né? Bom, logo, depois de palmas, né? É fácil chegar ao tá, ao famoso tá, que também é exclusividade de Gazi. E, portanto, já há aí duas marcações próprias, né? Essa, né? Tá, 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 tá. E também tá, 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 tá. Provavelmente o som, não, por conta do zoom, não deve estar muito sincronizado. Bom, então o gesto pendular é esse pêndulo que imita um pêndulo de um relógio, daqueles relógios antigos, né? Mão para dentro e para fora do corpo. Para fora e para dentro e para fora. Então, o tá, ou seja, o tempo, ele vai estar exatamente no momento para dentro do corpo. Tá, tá, tá. O tá é quando a mão se encontra para dentro do corpo. Já no gesto circular, esse que descreve um círculo, né, no ar, o tá, ele vai estar justamente no momento embaixo, da parte de baixo. Tá, 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 tá. E é muito importante aí. Por quê? O que Gazi quis com isso, né? 2 exercícios simples, 2 gestos, né? Um pendular, outro circular, de certa maneira, gestos que se opõem, né? Uma traça quase uma linha reta e outra oposição da reta, que é uma curva. Mas aí que vem a coisa, que é bem interessante de pensar. Com isso, com esse simples exercício, no primeiro encontro, Gazi já está falando sobre compasso simples e composto. E isso é demais. Assim, claro que quando eu falei dos exemplos, esses exemplos são escolhidos a dedo ali, né? Então, se eu coloco uma música pedindo para que eles marquem o gesto pendular, eu coloco propositadamente uma música em compasso simples.
e sobretudo, e mais ainda, né, onde a divisão fique bem clara. Né? A divisão, a gente vai chegar lá, a divisão do tempo. Né? A mesma coisa vale para o gesto, uma música sendo acompanhada com o gesto circular. Também vai ser uma música escolhida, né, exatamente em compasso composto. Bom, e esse gesto, o bacana desse gesto é que você tem aqui o início do tempo e automaticamente do lado, no sentido oposto, ou seja, o movimento para fora do corpo, você tem a metade do tempo. Então fica difícil de errar. Né? No momento que você faz tá, né? Braço para dentro, para fora, para dentro e para fora, como um pêndulo, você já está ali, sem saber, o aluno não sabe, e digo mais, não precisa saber, ele já está fazendo, não precisa agora, ele já está fazendo ali o movimento da primeira metade e a segunda metade, e o tempo inteiro, óbvio. O mesmo não é muito claro, né, para o caso do gesto circular. Esse círculo traçado no ar, você não tem. A primeira parte do círculo é o primeiro terço, a segunda parte do círculo é o segundo. Não existe isso. Mas existe uma intenção. E se a gente pensar na oposição entre as duas situações, fica mais claro. Né? Esse movimento circular ele já sugere o ternário. Então, com esse exercíciozinho que dá para fazer a festa em sala de aula com a criançada, sobretudo os mais novos, sexto, quinto, sexto, sétimo anos, né? Dividir a turma em grupos, você faz gesto circular, esse grupo faz o gesto pendular, né? Agora, uma outra coisa que o Gazi sugere também, que é demais, que é gesto pensado. Então, o grupo A faz 4 gestos falados e 3 gestos pensados. Quer dizer, você não precisa falar, vamos fazer uma pausa de um tempo, porque é aquilo, ele não precisa saber isso agora. A partir do momento que o aluno está fazendo o gesto e ele está pensando nele, ele não está falando, ele está fazendo uma pausa com aquela duração. Não, a pausa de um tempo, ou seja, 2 gestos pendulares, ele está fazendo uma pausa de 2 tempos. A mesma coisa, seja pendular ou circular. E nisso tem outro ganho na questão da economia, da grafia, sobretudo, que é você não falar de compasso, né? Não só de terminologia, né? É você não falar de compasso simples nem composto, que é um negócio que, para quem está começando, não quer dizer absolutamente nada. Né? O ensino tradicional, muitas vezes, né? Começa a falar do compasso simples. Né? Você primeiro trabalha compasso simples, depois vai lá falar sobre o compasso composto. Gazi não, ele fala dos dois ao mesmo tempo, né? O que é muito bom, né? Para o entendimento todo, na minha opinião. Eu não sei fazer diferente. Né? Bom, primeiro, só compasso simples. Né? Na associação de canto coral, que são alunos mais velhos, e que já tiveram alguma iniciação, mesmo que sendo, como eu brinco com eles, bolinha sobe, bolinha desce, quando eles estão lá cantando nos corais, oh, meu Deus, me perdi. O que eu ia falar? Bom, exato, alguém me socorreu aí. Você não precisa falar sobre o compasso simples ou compasso composto. Aí que eu estava, sumiu tudo aqui na minha cabeça. Mas é tudo muito fácil, né? Você não precisa dizer que isso é metade, isso é terço, isso é aquilo outro. Ah, lembrei da grafia. O compasso composto, bota aquele ponto ali, aí o aluno, mas por que esse ponto? Aí você vai explicar que é porque o terço, não sei o quê. Ah, mas o ponto é metade, mas é terço, não sei. Enfim, eu acho que essa forma, essa apresentação, que é inclusive logo o iníciozinho do livro, é muito interessante. O aluno não tem medo de compasso composto. Aí que é o bacana. Né? O compasso composto deixa de ser uma coisa assim, oh meu Deus, isso é de outro mundo, né? Não consigo fazer, ou então, né, o que é muito comum, que é interessante, né? Muitas pessoas quando vão ler alguma coisa em compasso composto, quando você tem ali uma figura de 3 terços, né?
pensa nos 3 T's. Olha aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas quando está lendo em compasso composto, ninguém marca metade. 1, 2, 1, 2. Vai, marca só o início do tempo. Então, quer dizer, talvez a coisa tem alguma coisa aí, né? E que Gazi acaba com isso. Não dá nem chance disso acontecer, de achar que o compasso simples é mais fácil ou tem que vir primeiro do que um outro, né? Então, essa ausência desses nomes todos, que Gazi só chama de gesto pendular e gesto circular. Ponto. Faz sentido. O aluno está fazendo, ele está com o corpo dele fazendo aquilo. Né? E aí, depois disso tudo, vem logo uma associação com as palavras, que é outra tacada de gênio, né? Que é a associação com as palavras, justamente para mostrar que a questão rítmica, né? É muito comum, por exemplo, a gente, né, quem começou música de forma mais tradicional, com ensino mais tradicional, é muito comum a gente usar a expressão tempo fraco e tempo forte, né? Tempo forte do compasso, tempo fraco do compasso, tal. E Gazi foge disso, né? Porque forte é intensidade, né? Imagina, você vai ler uma música, o cravo brigou com a rosa, por exemplo, ninguém lê assim, o cravo brigou com a rosa debaixo, é uma grosseria tremenda. Ninguém faz isso. Quer dizer, a questão do compasso é um apoio, o sentimento é diferente, é um apoio, né? É a tal da teses. Então, Gazi começa a trabalhar isso, não da forma tradicional, claro, mas fazendo associações com as palavras. Isso tudo é um preâmbulo para ele chegar ao ritmo elementar. Ritmo elementar, que é a menorzinha células, vamos dizer assim, da estrutura, que vai depois, a gente vai ver aquela quadratura, né, aquela estrutura maior. E como ele faz isso? Associando, por exemplo, palavras de 3 sílabas. Por exemplo, cadeira. Cadeira tem 3 sílabas, é uma palavra paroxítona, né? Cadeira. Então, qual é a sílaba tônica? É dei, cadeira. Agora, a sílaba tônica não é mais forte. A sílaba tônica ela tem um apoio. Isso quer dizer que a primeira sílaba, K, ela serve como um apoio, um impulso para a segunda sílaba, que é a sílaba tônica, e é onde está o apoio da palavra. A última, o rabichinho lá, a última sílaba, ela é vinha também. Então, Gazi começa a usar esses termos de pesado e leve. Unidade pesada e unidade leve, a partir da associação com as palavras. E não só com as palavras, mas também com combinações de palavras, formando, portanto, frases pequenas, né? Com esse trabalho todo, é possível já colocar na cachola do aluno, devagarinho, sem trauma, a noção de inciso, né? Que é um tema próprio de fraseologia, né? Eu me lembro da minha faculdade, eu vi alguma coisa de fraseologia sei lá, não foi nem no primeiro período de graduação, era mais uma outra aula, a percepção era uma outra coisa, era mais ficava só na percepção. Depois a gente foi ver análise e tal, e viu outras coisas. E Gazi, com garotada, já fala de inciso. Incisos que podem se combinar por repetição ou por diversificação. Ou seja, incisos diferentes, incisos iguais. Gazi, então, começa a combinar palavras e aí sugere, inclusive, exercícios que são sempre muito divertidos de fazer com a garotada, que é você colocar ritmo nas palavras e palavras em determinados ritmos. Por exemplo, a própria palavra cadeira. Como é que pode se colocar um ritmo aí? Aí vem a questão da grafia, da tal da unidade de tempo, que já foi marcada com palma, já foi feita com gesto pendular, com gesto circular e tal.
Bom, em sala de aula, a minha experiência já mostrou o seguinte. Primeiro que eu sempre gosto de tratar o aluno não como aquele puro receptor da informação, né? Acho que o método Gazi proporciona muito isso, possibilita isso, né? De você tratar o aluno, fazer com que o aluno seja uma figura ali ativa o tempo inteiro. Né? Tanto é que é muito engraçado, de vez em quando eu encontro ex-alunos aqui em Niterói, que eles falam assim para mim: "Ô, professor, aquela época lá da escola, né? Você inventava aquelas maluquices lá, aqueles tracinhos assim, né? Pô, legal." Alguns acham que eu que inventei aquilo, que eu nunca falei, vamos ter aula com o método Gazi de Sá. A gente ia deixando, só para aqueles que se interessavam mais, né? A gente falava, né? Mas era para eles alguns, eu achei muito curioso isso. Sabe que eu que inventava o negócio. E por que isso? Porque, por exemplo, na questão da unidade de movimento, eu pedia para que eles marcassem, né? Marquem, vamos lá, todos marcando a unidade, o gesto pendular, o meu comando. E eu batendo palmas, né? Marcando o tempo, e eles marcando o gesto pendular ou circular. E aí eu falava, mas vem cá, como é que a gente pode colocar no quadro isso aí? Né? Como é que a gente vai representar dessa unidade que a gente está marcando, esse batimento, esse pulso? Como a gente pode marcar isso? Né? E aí eu vou provocando. Não, a gente pode botar aí tem um que fala: professor, põe um pontinho. Tá bom, um pontinho. Mas um pontinho, cara, dependendo, se o quadro tiver um problema aqui, um defeitozinho e tal, vai confundir. E outra, se houver alguém com dificuldade né, esteja lá atrás, dificuldade de enxergar o quadro, não vai ver. Não. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? De forma que fique claro. Como a gente pode... Esse barulho é aqui, não? Acho que é mesmo. Microfone ligado. Caramba, hein? Alguém tem que desligar o microfone. Oi. Bom. Isso, é importante que todo mundo mantenha o telefone desligado, o microfone desligado, para poder assegurar a qualidade do trabalho, que está maravilhoso. Já que a gente parou, Luiz, aproveitar para poder tomar uma água. Já faz quase uma hora que a gente está conversando, você precisa de uma água. E aí tem algumas perguntas que já foram colocadas para a gente poder meio que concentrar nesse primeiro momento. Acho que seria interessante talvez a gente abordar, né? Então, perguntaram aqui onde se encontra o livro original de Gazi, para venda, né? E se há alguma previsão de lançamento dos livros que você falou. Seria a primeira pergunta. Em livrarias é muito difícil. Eu um dia fiz uma busca, talvez em algum sebo exista aí. Não sei mesmo. Agora, a decisão da família é que eu não faço nada sem o consentimento da família, né? Eu estou aqui meio de guardião das coisas, mas eu não tenho e nem quero ter. Eu quero sempre contar com né, o aval deles. A decisão, por agora, é de segurar um pouco para justamente nesse lançamento fazer tudo direitinho, o método atualizado, né? Tem algumas coisas que merecem nota de rodapé para ficarem mais claras, com anexos, né? Esse material que eu encontrei, que eu acho que seria perfeito colocar ali como um anexo. Então, a gente está trabalhando para isso. E já tem quanto antes... Não. Porque o primeiro livro vai ser dos arranjos, né? Arranjos de melodias, de temas folclóricos, né? Esse já está engatilhado. Depois a gente vai dar sequência com música original para coro, canto e piano, piano solo e método. Essa é a sequência esperada. Vamos ver. Há uma outra pergunta aqui que seria: quais músicos contemporâneos ou quais conceitos mais recentes vieram da escola de Gazi? Quer dizer, se isso tem sido amplamente usado, como é que tem sido a receptividade?
Olha, eu acredito que não. Eu acho que há um problema ainda no método, né, de divulgação. Né? A gente lá na Associação de Canto Coral, né, desde que comecei a trabalhar lá, com o convite do mestre Gerson Figueiredo, inclusive Miguel está por aí, que ela é parceiro nosso lá, trabalha lá com a gente na associação. Acho que foi ele que me levou para lá, inclusive. Mas, enfim, lá na associação a gente está com essa ideia de transformar ali, da associação ser um polo, vamos dizer assim, de referência no método Gazi. Acho que falta isso. Falta essa divulgação. Para vocês terem uma ideia, eu levei o Hermano lá na Unirio, quando eu era aluno da graduação, tinha lá uma aula de processo de musicalização ou prática de ensino, uma coisa assim, com o José Nunes até. Eu falei com ele, José Nunes, vamos trazer o Hermano? O que você acha? Ele falou, eu acho ótimo, mas quero ver trazer, né? Vamos ver se ele vem e tal. E aí foi uma luta para levar o Hermano. Até que consegui, fomos juntos lá, o Hermano deu uma palestra sobre o método e tal, foi super bem recebido. De maneira geral, o que eu vejo, assim, um curso que eu fiz lá em Cuiabá, lá na Unicamp, também lá ai meu Deus, onde foi mais? Barra Mansa, lá, aqui no Rio mesmo, a receptividade é ótima, né? Mas falta conhecimento ainda. Então, esse é meu trabalho. Vamos divulgar o método. Lá na associação a gente criou esse curso que é de formação mesmo, né? É um curso que eu faço lá. Tem um aluno agora que eu fiz questão de vamos fazer essa aula individual. É um camarada que está acabando a licenciatura, que é ali. Que eu falei com ele, eu quero fazer como foi feito comigo, como o Hermano fez comigo. Que era eu e Hermano. Então, acho que a gente pode... Essa é a minha busca, né? Uhum. Tem mais duas questões que estão conectadas. Deixa eu só terminar, então, rapidinho, Vladimir, que complementa. A professora Ermelinda, né, com o livro 500 Canções, não, Pedagogia Musical Brasileira, tem lá um capítulo sobre Gazi, que ok, tá tudo bem, mas o método não é só aquilo, como nenhum daqueles autores abordados ali, né? Não dá para falar de tudo. Então, apesar de ser muito bacana, e claro, né, tem uma contribuição ali de Terésia, maravilhosa, falando sobre modulação, que é incrível, mas acaba que falta mais informação sobre o método. Né? Como eu falei antes, a questão sobre fraseologia é maravilhoso, é um negócio lindo, mas merece divulgação, merece mais tempo. São duas perguntas que estão ligadas, na verdade, né? Se o princípio básico da abordagem de Gazi de Sá seria a prática para a teoria, né? A vivência, o sentir para, então, o simbólico, o gráfico, e se existiria uma faixa etária ideal para se trabalhar com o método. Com essa pergunta a gente encerra e você segue com o seu roteiro. Tá bom. Começando pela segunda. Não há. Nunca... Não há mesmo. Claro que assim, o ideal, vamos dizer, seria pegar aquele aluno, né, que nunca teve contato, nunca viu uma semínima na vida, não sabe o que é 3x4, 6x8, sabe nada, e começar dali. Né? Seria incrível até. Mas não é a realidade. Né? Não dá. Só se for na ilha, todo mundo na ilha lá e fica isolado de todo mundo. Não existe isso. Para os mais novos, é muito bacana. Eles recebem muito bem. Com muita naturalidade. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira muito séria, mas é uma brincadeira. Já os mais velhos, né? Eu tive experiência aqui em Niterói, num curso feito pela UF, promovido pela UF, é um curso de extensão, então tinha de tudo. Tinha desde gente que não sabia absolutamente nada. Eu só gosto de ouvir música, professor. Nunca vi uma partitura na vida, acho aquilo um saco, mas eu gosto de ouvir música. Como tinha também músicos que tocavam na noite e que estavam mais acostumados à leitura de cifra e com um ouvido maravilhoso, improvisando tudo possível. E tinha gente também que tocava piano, porque a avó obrigava, não sei o que e tal. Tinha de tudo. Nesse caso, e aí especificamente recortando aí para aqueles mais que já tinham experiência, músico de noite
pelo menos, né? Teve um até que falou assim para mim, pô, professor, peraí, então você está dizendo que eu tenho que desaprender tudo que eu aprendi até agora para aprender um treco novo, para depois voltar a aprender o que eu já sei, que você pediu para eu esquecer. Eu falei, não, cara, não é nada disso, não é nada disso. Né? Então, nesses casos, o método Gazi ele serviu ali uma super de uma ferramenta que a gente começou a trabalhar e aí eu falava com eles, olha só, experimente isso aqui, uma questão de grafia ali, de silabação. Aí o cara, Então, quer dizer, não há essa coisa de desaprender aquilo que já aprendeu. Mas eu acho que o Gazi entra complementando, ajudando o melhor entendimento de determinadas situações, de respeito a ritmo, a condução de melodia, harmonia, etc. e tal. Fraseologia, né, que é um tema, como eu falei, maravilhoso do método, que infelizmente o tempo é curto para a gente falar de tanta coisa. Mas vamos seguir. Eu tô vendo as perguntas aqui, estou com medo de me perder. Então, Vladimir, você vai vendo aí, e aí eu respondo daqui a pouco. Porque esses brancos que me deram foi que eu olhei ali alguma coisa e fiquei pensando, e aí já deu um curto-circuito aqui na cabeça. Bom, gente, vamos seguir aqui um pouquinho. Então, eu estava falando da grafia, né? E é muito comum, eu sempre vi isso, o aluno... a primeira pergunta, da prática para a teoria, sempre. Primeiro vivencia, primeiro experimenta, primeiro faz, depois, como alguém disse ali, põe nome aos bois, dá nome aos bois. Isso não é exclusividade do método Gazi também, mas, enfim, é um ponto-chave. Né? Primeiro a prática, primeiro a vivência do fato sonoro, para depois você tomar consciência daquilo e botar no papel o que for. Bom, sobre a grafia da unidade, então, que a gente estava falando, seja do gesto circular ou pendular, eu começo sempre pelo pendular. Então, marcando o gesto e tal. E eu falo, como é que a gente vai registrar isso aí no quadro aqui? Como é que vai escrever e tal? Eu vou provocando, até que chega um e fala assim, e a maioria das vezes é aquele mais agitadão e tal, né? Da galera do fundão. Chega assim e fala, professor, põe um tracinho assim e resolve o problema. Professor, vamos embora, o recreio está chegando. Eu falei, é exatamente isso. Aí eu falei, então tá bom, vou aceitar a sua sugestão e vou colocar um traço, que é a haste, que é, enfim, a figura escolhida por Gazi para falar, para representar a unidade de tempo, a haste. Então colocamos várias hastes, a leitura e tal, exercícios, para lá. E depois vem outro gesto. E esse gesto, como é que a gente vai registrar? Professor, põe a haste de novo, já colocou no outro, põe uma haste também aí, põe o tracinho. Pô, mas peraí, mas aí vai ficar igual. São gestos diferentes, eu vou representar a mesma coisa para coisas diferentes, como é que é isso? Vamos encontrar alguma coisa que diferencie um do outro. Aí fica aquela coisa, põe isso aqui, põe isso aqui lá. Aí certamente vai chegar um que vai falar assim, professor, põe um pontinho, põe um treco do lado ali que já resolve. Ótimo. Então, a unidade, a representação da unidade, né, do gesto circular, né, vai ser uma unidade, uma haste com um ponto ao lado. É isso que vai diferenciar um do outro. Bom, com isso, já está inserindo aí a unidade pontuada, própria lá do compasso composto. Né? E, logo em seguida, a gente pode falar da divisão do tempo. Não, antes disso tem uma coisa importantíssima, que é a diferenciação de uma unidade para outra, que é aquilo que eu falei atrás do tal do ritmo elementar, né? Associação com as palavras. E como o Gazi faz isso no ritmo? Já sabendo a figura da haste, a figura da unidade, que é a haste, o Gazi, o exercício pode ser o seguinte, colocar ritmo nas palavras. Então, por exemplo, a palavra cadeira, ela tem 3 partes. Então, 3 unidades, 3 hastes, né? Tá. Né? 3 hastes. Não me lembro agora, estou falando tanta coisa que como começou numa palma, né, a questão da marcação da unidade, logo para chegar no tá, não custa muito. Então, cadeira, o movimento cadeira, o dei é o impulso, né? Eu sempre, quando falo isso, eu boto a mão para baixo, cadeira, para dar essa ideia, né? E aí, 3 hastes, cadeira. E como é que eu vou dizer, então, na representação da unidade, né, que aquela unidade do meio é a unidade pesada? Gazi opta por colocar um acento grave.
O acento grave é aquele que está no sentido contrário ao acento agudo, que a gente conhece, né? Então, um acento grave, uma crase, né? Um acento grave. Ali, portanto, essa figura acentuada vai ser a unidade pesada. E o que é o inciso, né? Essa menor estruturazinha que tem como característica ter uma unidade pesada ou um apoio, né? E o inciso para Gazi, por enquanto, no momento inicial, é o tal do ritmo elementar. Combinando os ritmos elementares, a gente tem grupos, né? Grupos que podem ser combinados, podem ser montados por, como eu falei há pouco, por repetição ou por diversificação. Incisos iguais, ou ritmos elementares iguais, ou ritmos elementares diferentes. Combinando, formando uma estrutura maior, que Gazi vai chamar de grupo, né? Alguns teóricos, né, trabalham com o outro nome, né? Membro de frase, semifrase. Gazi prefere usar grupo. E dois grupos combinados, assim, formam uma frase. E daí, completando a quadratura, duas frases formando o período. Então, a gente tem do menor para o maior, inciso, grupo, frase, período, né? Aí que vem essa combinação de incisos que é maravilhosa. Ele apresenta no livro, né, um quadro de incisos. Incisos simples, né? Duas unidades, uma pesada e uma leve. Ou uma leve e uma pesada. Tá, tá. Depois, uma pesada entre duas leves. Tá, tá, tá. 3 unidades sendo a última pesada. Tá, tá, tá. E por aí vai. Tanto usando as hastes sem o ponto, quanto usando a haste pontuada. Ou seja, compasso simples e compasso composto sempre ali, lado a lado. Bom, e aí vem aquela questão da fraseologia, que não dá para me estender aqui, porque tem... não dá, a ferramenta impossibilita. Infelizmente, é uma pena, porque é um tema fascinante. Não só a questão da fraseologia rítmica, mas também, né, quando vai a abordagem para o som, né? Bom, e isso abre uma porta também muito interessante para a improvisação. No momento de você criar um segundo ritmo elementar para um primeiro, formando, portanto, um grupo, né? Associando palavras, o uso de frases, né, também ritmo nas palavras, palavras nos ritmos e tudo mais. Com isso, o Gazi está trabalhando fraseologia de um modo muito simples, né, falando de combinação de incisos, delimitação de incisos, que é um tema complicadíssimo, né? Você tem, não sei se vocês conhecem o livro chama Fraseologia, da Esther Sklier, da grande Esther Sklier. Ali é fraseologia pura, né? E é um livro, enfim, barra pesada, de forma que Gazi já começa a fazer tudo isso de uma forma muito lúdica, muito natural, dando essas pinceladinhas sobre esse tema da fraseologia. Logo em seguida, a gente tem a figura da divisão do tempo. Eu já vou mostrar a figura da grafia, né? Tá vendo aqui? Vamos ver alguns exemplos aqui, eu vou falando também. Depois vem a divisão, né? A divisão do tempo, como é feita? Eu, pelo menos, né? A partir do que eles já sabem marcar unidade, por exemplo, no gesto pendular, tá, 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 tá. Eles já estão marcando, né? Fazendo com o corpo, com o braço, eles já estão fazendo a primeira metade e a segunda. Bom, o que a gente pode fazer? Tem várias possibilidades, né? Eu peço sempre a um grupo marcar um tempo, todo mundo marca o tempo. E o segundo grupo, agora vocês vão fazer 2 batidas para uma. Depois de algum tempinho, eles já vão estar ouvindo isso, que eles vão estar fazendo a primeira em conjunto e a segunda um só grupo vai fazer. Daí eu boto no quadro a grafia só com as unidades, com as hastes, colocando 2 hastes para uma, né? Até que se chega naquele momento, tá, mas e agora? Eu vou representar assim? Como é que vai ser a representação agora da divisão? Aí entra a divisão do tempo, né? E a
aquele procedimento não é diferente. O que a gente pode fazer para diferenciar um do outro? Até que vai chegar e falar, professor, liga um com o outro aí, bota o negocinho em cima, bota o traço em cima que resolve. Tá bom. Então, fechado, é isso mesmo. E aceito, e claro que podem surgir outras opiniões, né? Mas acaba que a gente chega na figura da divisão, que nada mais é, né, do que duas hastes unidas por uma barra superior. Para quem conhece grafia tradicional e bate o olho, vê duas colcheias. Mas não são duas colcheias. Né? São duas metades só. Não são duas colcheias. Isso já leva a uma outra discussão, que é Gazi, ao mesmo tempo que trabalhava com uma grafia alternativa criada por ele, né, ele não perdia o pé no chão, sabendo que o povo adora um 3x4, um 6x8, né, um 2x4, um 4x4, né? A semínima está sempre muito presente. Né? Mas Gazi evita isso, né? Não dizendo que aquilo não são colcheias, ali são divisões. Né? A mesma coisa acontece na divisão na unidade pontuada. 3 batidas para uma. Chegamos lá na grafia, 3 hastes, e a gente tem uma ali em cima. 3 hastes para uma. Como é que vai representar? Tá com o negocinho em cima. Fechou. 3 hastes unidas por uma barra superior. E assim a gente chega nas figuras de metades e dos terços. Bom, Gazi tem uma silabação própria, né, que facilita muito o entendimento da coisa. Para as metades, como o primeiro tempo coincide com a primeira metade, nada mais próprio do que chamá-la de tá. Então, a primeira metade está lá, tá, tá. Agora, e o momento que a mão vai para fora do corpo, que é a metade? Ah, professor, é tá também. Mas aí, se ficar tá, vai ficar uma confusão de tá ali que as pessoas não vão se entender. E aí vem a sugestão. Que tal colocarmos uma outra sílaba aí, de modo a tornar uma coisa diferente da outra, de fato? E aí aparece o ti. Isso aí pode ser sugestão dos alunos, pode ser encaminhado daquela maneira que eu falei do início ou não vejo problema. É sempre bacana quando é encaminhado e os alunos chegam na solução. Né? Mas, enfim, o aluno pode sugerir, então põe tu, só que não é o que Gazi quer, né? Então você fala, não, tu não gostei, vai ser ti. Então fica o ti, que é justamente o contraste com o tá. De maneira que já tem agora não só a figura da divisão, mas também a grafia, a silabação dela. Né? Que vai ser tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Bom, e aí vem a grafia, a silabação dos terços. Né? Então já sei, vai ser tá, ti, ti, gesto circular, né? Tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá. Não, por que não? Porque ti já foi escolhido para as metades. A sílaba ti vai ser exclusiva da metade, não é de terço. Então, vem aí a questão. A gente tem que dar uma sílaba para ser a do terço. Eu sempre brinco com os alunos. Gente, é fácil. Pensa só, uma sílaba para o terço. 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 E eles aí, tá bom, professor, T, já entendi, T. E aí a gente tem para os terços, tá, te, tá, te, tá, te, marcando o gesto circular, né? Tá, te, tá, te, tá, te, tá, te, tá, te, tá. Chegamos, então, a 2 figuras. A 4, na verdade, né? Unidade simples, vamos chamar de unidade simples, unidade pontuada, ou simplesmente unidade pontuada, metades, terços. As metades, 2 hastes com uma barra superior, os terços, 3 hastes com uma barra superior. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vou compartilhar uma tela, espero que eu ache logo, que eu separei um monte de coisa aqui para a gente ir vendo. Achei. Olha só, vou dar 3 exemplos rapidinhos para a gente entender como funciona isso. Vê se esse computador, que é uma carroça, ele ajuda. Acho que vai, hein? Senão, acho que vai demorar um pouquinho, mas vai. Olha aí. Todos conseguem ver? Vamos lá. Eu não estou vendo o chat agora, não, tá? Então, qualquer coisa. Essa figura daí tem esse exemplo aí tem um negócio interessante,
Que vejam só, eu botei de propósito, sem ter falado dele. Olha o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, a gente tem metades, unidade, metades e unidade. Então, o primeiro exemplo. Então, são três trechinhos, né, rítmicos, que, na verdade, nem são tão rítmicos assim, mas, enfim, são figuras de ritmo. O primeiro, ele é composto por uma figura de metade, portanto, duas hastes com uma barra superior, em seguida, uma unidade, depois, mais uma vez, metades, duas hastes com uma barra superior e, por fim, duas figuras de unidade. Como seria a leitura disso? Vou fazer, olha. Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Feito, ó. Tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Tá aí feito o primeiro exemplo. Já o segundo, essas figuras que eu falei que são figuras de unidade, elas são substituídas por outra que tem uma barra não superior, mas inferior. Para Gazi, gente, essa figura ela vai ser o dobro do tempo. O dobro, quando a divisão for binária, essa figura, a haste com uma barra inferior, ela vai ser o dobro do tempo, duas vezes a figura da unidade. Então, a gente vai ter no segundo exemplo, vou descrever rapidinho, duas unidades com uma barra superior, duas hastes com uma barra superior, metade, figura da metade. Depois, uma figura aí que lembra um L, né? Uma haste com uma barra inferior. Em seguida, duas hastes com uma barra superior, outra figura de metade, e, por fim, duas figuras de dobro. Ou seja, duas figuras dessa, uma haste com uma barra inferior. Como é que seria a leitura, gente? Vamos pensar. Ó, a segunda figura, o dobro, como o tá está sempre para dentro do corpo, né? No gesto pendular. Então, quer dizer que você tem que vir duas vezes aqui. Tá. Ah, mas então vai ser tá, tá. Bom, mas aí não vai ser dobro, porque você não está, você está articulando as duas. Né? E qual é a solução de Gazi para isso? É tirar a segunda consoante, mantendo somente a vogal. Ou seja, você tem tá mais tá. Isso vai ser tá. O próximo T vai embora, fica só o A, fica só a vogal. Então, no caso, no lugar de tá, tá, para dois tempos, a gente vai ter tá, tá claro? Ó, tá, e aí sim, dois tempos cravados. O segundo exemplo, portanto, vai ficar tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Eu acho essa solução que ele encontrou de tirar o T e manter e deixar só a vogal presente ali muito bacana, porque não tem como errar. Você tem que passar por ele. E aí evita, não tem erro. Né? Você tem que vir aqui duas vezes, porque o tá está sempre para dentro do corpo. Ele começa e termina aqui. Né? Ele percorre esse trajeto todo e termina aqui. Já o final, o terceiro exemplo mistura tanto unidade quanto metade e dobro. Descrevendo rapidinho, vai ser início, duas figuras de metade. Ou seja, qual é a figura da metade? São duas hastes com uma barra superior. Duas figuras de metade. Em seguida, uma unidade. Em seguida, ainda, mais uma figura de metade. Depois, um dobro. Né? Dobro, lembrando, haste com barra inferior. Depois, unidade. Mais uma metade. E mais uma unidade para terminar. Então, como é que ficaria isso aí? Ó, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá aí o segundo, o último exemplo, o terceiro. E como a gente falou da unidade pontuada, também tem uma outra possibilidade. Vou mostrar aqui rapidamente. Tá aí, ó. Vou descrever o primeiro. Unidade pontuada, depois a figura dos terços. Lembrando, qual é a figura do terço, né? Dos terços? Três hastes com uma barra superior. Né? Então, uma unidade pontuada, figura de terço, dos terços, né?
unidade pontuada, os 3/3 e, por fim, uma unidade pontuada. A leitura com o gesto circular seria, né? Ó, tá, tá, te, tá, tá, te, tá. Tá? O segundo exemplo, eu vou parar nele, tá? Em função do tempo que está indo embora. Rápido, infelizmente. O segundo exemplo tem ali, no início, duas figuras de terço, né? Duas unidades divididas em terços. Então, três hastes com uma barra superior, 2 vezes isso. Em seguida, um dobro, só que o dobro é pontuado. Reparem, ó, a gente está na divisão ternária, no que seria o compasso composto. Né? Dobro pontuado, depois mais uma figura de terço e, por fim, um dobro pontuado. E a gente teria na leitura. Pena que não dá para fazer todo mundo junto, né? Vai ficar uma confusão danada. Mas, enfim. Mais uma vez, o dobro, o tá está aqui embaixo, o tá está na parte de baixo do movimento, do círculo. De modo que você tem que passar por ali 2 vezes. Tá, para completar os 2 tempos. Por fim, dessa parte, a gente tem aqui, vou mostrar para vocês rapidinho, uma outra possibilidade, que é a combinação da divisão binária com a divisão ternária. Olha aí. Nesse caso aí, a gente tem no primeiro exemplo, vou falar só do primeiro, a gente tem uma segunda metade. Repara a grafia, é uma segunda metade isso aí. É o ti. Né? Lembra da figurinha do tati, da divisão binária? Que são 2 hastes com uma barra superior? Dá uma olhada na primeira. A primeira é uma haste com metade de uma barra superior. Né? O que configura aí uma segunda metade, é o ti. Né? Depois tem o dobro. E no final desse trecho rítmico, lá no final tem só o tá, ou seja, só a primeira metade. Essa figura da divisão partida ao meio. Né? A gente começa com a segunda metade, termina com a primeira metade. Nesse caso, não há nenhuma modificação. Né? Ela começa na divisão binária e vai até o fim na divisão binária. Reparem agora, ali no início de cada exercício, tem algumas iniciais, SMB e SMT. Gazi chama o compasso, vai passar a chamar o compasso simples de sistema métrico binário. Sistema métrico binário. Justamente dizendo que a unidade se divide em 2 partes. E o outro SMT, que vai se chamar ela fazia todo o resto. sistema métrico ternário. O microfone está desativado. Perdão. Então, a gente vai ter SMB para sistema métrico binário, ou seja, divisão binária, ou seja, compasso simples. E SMT para divisão ternária, compasso composto, sistema métrico ternário. Tem esses exemplos aí. Como o tempo está correndo muito rápido, eu vou depois mandar esses exemplos para Vladimir, aí você distribui, tá, Vladimir? Pode ser assim? Para quem tiver interesse. Ou então, já vou adiantar o que eu ia falar no final. Quem tiver também algum outro papo, quiser trocar uma ideia sobre o método, enfim, sobre Gazi de Sá, vocês fiquem à vontade, tá? Podem me escrever. Eu até conversei com o Vladimir, com o e-mail eu sou péssimo, porque eu esqueço de ver e tal, e não é bacana. De modo, não quero ficar sem responder as pessoas. De modo que eu vou colocar... Oi? Se você quiser me mandar esse material agora, quando a gente terminar a exposição, né, via PDF, tá, ou Word, como é que você fez aí, você me não, manda, a gente tá tudo no chat.
aqui. Maravilha, tá tudo em PDF. Tá tudo em PDF. E Eu aí, te ao mando, sim. final, você repassa o seu contato, porque quem quiser falar direto com você também já segue. Eu posso deixar agora no chat? Pode, pode. Enquanto eu vou Tá vendo bom. aqui algumas perguntas para ir agilizando também, né? Tá bom, eu quero falar sobre som, porque não deu Ainda tempo. não Vai ser chegou tanta lá. Então coisa. vai, siga. Não, mas pode ir lá, vai lá. Estão perguntando Pergunta que a da gente vai. relação do método com o Kodály, já que as hastes, o desenho lembra muito a abordagem rítmica do Kodály. Se tem alguma conexão. Mas, Miriam, assim, uma coisa muito direta. Eu, pelo menos, nunca vi nada ali documentado, né? Não tem, não sei. Agora, é aquilo que eu falei há pouco, né? O Gazi estava lá em João Pessoa e depois aqui no Rio de Janeiro, mas estava antenado com tudo, né? E telegrama, naquela época, telegrama para um sujeito que estava em Recife, que tinha facilidades que era um primo dele, que tinha facilidade de trazer coisas do exterior. Então, era nesse esquema, o cara estava ali ligado no que estava acontecendo. Eu acredito, né, como qualquer método, né, o método é uma reunião de vários métodos, né? Então, eu acho que Gazi bebeu em várias fontes aí. Pode ter bebido em Kodály também, certamente. Dalcroze, com certeza. Eu até mandei um e-mail aí falei para o e-mail com o Iramar, ele estava falando sobre isso, né? Ele falou que trabalhou uma época com o método e tal. Mas com o Willems também. Uhum. O Gazi bebeu em vários lugares. E sem contar em outras áreas também. O cara foi para psicologia, com Meyer, né? Psicologia da cognição, aquela coisa toda, Leonardo Meyer, né? Enfim, o cara era... Tem uma outra questão aqui, que seria se o método inclui técnicas ou uma abordagem criativa do ponto de vista da composição experimental. Gazi trabalha com isso também, com a criação de obras. Eu acho que dentro do processo todo de musicalização, o método possibilita esse tipo de coisa. Eu acho que é mais do professor que sabendo o método, conhecendo a ferramenta, se ele quiser adaptar, né, os conceitos ali trabalhados por Gazi e tudo mais, num processo que vise, né, a coisa de criação, de improvisação, ele vai ter todas as possibilidades. O método permite isso. Apesar de que ele próprio, quando fala de fraseologia, sobretudo na questão melódica, ele sugere algumas coisas. Então, ele até fala, improvise, crie e tal, mas é uma coisa direcionada. Então, não é faça o que eu quiser, né? Pode ser, mas ele dá uma direção, assim, né? Uhum. Porque ele propõe esse improviso, essa atividade de criação, mas a partir daquele material que já foi dado por ele e tal, entende? Certo. Mas são possibilidades, nada exclusivo, não pode, não existe. Não. Há uma outra pergunta, que se você já teve experiências utilizando o método com autistas. Não posso dizer que assim de forma muito direta, não. Já tive, mas não foi, como é que eu vou dizer, mediada. Então não. Aqui na escola a gente tem, mas os alunos contam com uma mediadora, né? Uma figura de um mediador ali que trabalha junto com a gente e tal. Mas uma coisa mais direta, assim, não, nunca tive, infelizmente. E aí estão seguindo para o melódico agora. Vamos seguir para o melódico. Sim. Agora, infelizmente, falar de subdivisão do tempo não vai dar. É uma pena. Mas, tanta coisa. Bom, sobre a questão da melodia, gente, a abordagem é bem bacana, eu vou compartilhar uma tela aqui e vocês, por favor, não reparem que eu vou escrever algumas coisas com o mouse. Então vai ficar meio tosco,
mas provavelmente, enfim, vai dar para entender alguma coisinha e tal. Bom, a intenção de Gazi ainda, né, dentro daquilo que eu falei de simplificar, oh meu Deus, o que eu fiz aqui? De simplificar o trabalho, continua. E nisso a gente tem o seguinte, Gazi não trabalha direto com o nome das notas, né? Ou com a escala de Dó, a escala disso, a escala daquilo. Há uma sugestão assim, de se começar com a escala de Dó, mas é uma coisa meio... Não é faça isso, é melhor começar pela escala de Dó. Não, é só o iniciozinho ali que ele dá essa ideia, logo depois ele abandona. Não totalmente, mas passa a considerar outras escalas. E para isso, Gazi faz uma coisa que eu acho um grande achado desse trabalho dele, que é dar uma importância ao aspecto funcional, que é muito bacana. Né? Então, por exemplo, ao invés de... Eu faço sempre esse exercício com os alunos, né? Aqueles mais novinhos. Falar, gente, ó, vocês conhecem o nome das notas, né? Todo mundo que conhece. Tal. Vamos fazer uma vezinha, ó, Dó, Ré. Aí eu começo. E propositalmente começando por Dó. E aí eles vão todos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Com um certo desdém, assim, com uma coisa de, isso é muito fácil para a gente. Tal. E em seguida eu peço, beleza, então agora vamos fazer... Né? Dó, Ré, Mi, Fá. E quando chegar lá no outro Dó, a gente volta. Aí começa a desgraça. Aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Fá, Mi, Sol, Flá, pode até ser que tenha um ou outro que consiga fazer. Mas de maneira total, assim, não vai ser não. E aí, para completar a situação, eu começo pelo Mi. Então, gente, vamos começar pelo Mi. Ó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí já ficam de cabelo em pé. Impossível! Mas quando eu chego, agora vamos fazer de volta, vamos voltar. Aí vão capotando que não sai mais nada. Aí eu digo, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos no lugar do Dó, ou do Mi, do Ré, do Fá, vamos chamar de 1. Como é que vai ficar? Aí todos entram em êxtase, porque conseguem fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí é festa que todos conseguem fazer. Bom, agora vamos dar um som para o 1 aí. Qualquer som. E isso, claro, gente, né? Acredito que boa parte aí, se não todos, nós trabalhamos com sala de aula e tal. A gente sabe que você pega um diapasão, né? Por exemplo, esse aqui, inclusive foi do Hermano, esse diapasão e toca uma nota, o que seja, para a garotada, você ter aquele uníssono maravilhoso numa turma comum, assim, é mais difícil. Mas, enfim, a partir daí começa a ideia, né? E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cantando a escala maior, que já está no ouvido deles, né? Já está ali, no ouvido de muitos. Né? Eles já estão acostumados, televisão, filme, etc. e tal, que tem onde isso aparece. Né? E, óbvio, vai ter um probleminha lá, autocar, evidente. Né? Enfim, e aí a gente faz junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. E aí eu complemento pedindo para que eles façam uma fermata no 7. Eu falo que é uma fermata e tal. Dá uma seguradinha no 7 aí. Vai todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu brinco para ele. Vem cá, ele pode ir embora agora? Acabou a música, tá tudo bem? Tá todo mundo tranquilo com esse 7 na cabeça aí? Aí o que precisa, gente? Aí todo 8. Né? Claro que esse uníssono, como eu falei, né? Às vezes, né? Enfim. Então a gente vê que o 7 pede para ir para o 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 7 ele repousa quando chega no 8. Há uma sensação de cheguei, que bom. Tá, legal. Vamos de volta agora. 8. Agora a fermata no 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E aí, podemos ir embora? Já tá bom? Tá calmo? Né? E aí, não, porque precisa... Até por eles já conhecerem os números, né, que vão passar a ser chamados de graus da escala, né, eles já vão no embalo. Né? Então, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ora, então, da mesma maneira que o 7 pede para ir para o 8, o 2 pede para ir para o 1.
Ah, curioso. Então, vamos ver essa relação. Mas para a gente não ficar muito lá e cá, né? Ou seja, 7, 2, 1, 7, 1. Para não ter essa diferença grande, esse intervalo grande, vamos botar o 7 mais para baixo, né? Mais grave do que o 1. Pô, mas peraí, o 7 para grave? Sim, faz o exercício. Você, canta o 1 aí. Agora fique cantando que a gente vai se encontrar no 8. Eu faço sempre isso. Eles ficam cantando, né? Sustentando. E eu vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto um tá lá. Já sem conseguir respirar, mas tá lá. E o outro. 8. Vem cá. São sons iguais ou diferentes? Aí tem aquela confusãozinha, né? É diferente, é diferente. Até que chegou e faz assim, ó, é diferente, mas é igual. É diferente, mas é igual. Sim, é uma oitava. Aí chega para a oitava, tudo mais. Bom, então se 8 é igual a 1, né, se é igual, mas é diferente, como é que a gente vai dizer que é diferente? Porque se eu escrever, né, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois desse 8 ao lado colocar igual a 1, eu estou dizendo que o som do 8 é o mesmo som do 1. E não é. Tem o 8 aí, tem uma oitava de diferença. A solução de Gazi é justamente colocar um tracinho em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 8 igual a 1. Gente, desculpa, tá? Estou no mouse aqui. 1. E aqui recomeça uma nova série. A série aguda, como o Gazi vai chamar, a série aguda. 1, 2, 3. E todos os próximos graus, até o próximo 8, vão ter esse tracinho em cima, indicando, esse tracinho em cima vai ser indicativo de que estamos na série aguda. Bom, se 8 é igual a 1 com o tracinho em cima, 8, 1. Então, 1 é igual a 8, só que com o tracinho embaixo. Haha. Então a gente vai ter 8, 7, 6 e vai embora até lá no muito gravão lá, né? Daí a gente já tem 3 escalas, 3, como o Gazi chama, 3 séries. A série média, essa que não tem tracinho nem em cima nem embaixo. A série aguda, aqui tem um tracinho em cima. E a série grave, aqui tem um tracinho embaixo. Bom, a gente estava falando que o 7 ele pede para ir para o 8 ou para o 1, né? E o 2 pede para ir para o 1 também. Ora bolas, se 8 é igual a 1, eu posso transferir essa oitava, né, lá de cima para não ficar incômodo, para cantar, para não ficar muito agudo, lá para a oitava de onde a gente começou. Então, no lugar de 7, 8, 7, 8, a gente pode fazer 7, 1. Aqui, ó. 7, 1. E com isso, a gente... Opa! Peraí, volta tudo. E com isso, a gente fica concentrado numa regiãozinha ali, que fica mais fácil de cantar, né? Não fica tão agudo, não tem a diferença, um intervalo enorme entre um e outro. E aí a gente já tem, Gazi já separa aqui, isso é muito bacana, a primeira série de trabalho dele, que vai ser a série 712. Né? Como é que vai ser isso? Reparem só, a gente tem 7, 1, 2. E as atrações dele aqui, ó. 2, 1. E aqui, 7, 1. Ah, mas é dó, é si, é mi, é lá bemol. Não interessa. É 1, 2, 7, 1, 7, 2, 1. E aí, gente, reparem só. Olha quanta coisa a gente está trabalhando aí. Primeiro, as funções próprias dos sons, né? A sobretônica, tem supertônica, né? Enfim, eu chamo de sobretônica. A sobretônica pedindo para repousar na tônica. 2, 1, 2, 1. Tensão e apoio, né? Impulso e apoio. 2, 1. E 7, 1. A mesma relação. Só que a gente tem um tom ascendente. 2, 1. E embaixo,
7, 1, um semitom ascendente, né? Um tom descendente e um semitom ascendente. E também se pegar os extremos, uma terça menor. Gazi não fala nada disso por enquanto, tá? Depois, como falaram no chat há pouco, eu não estou olhando o chat, tá, gente? Estou vendo piscar toda hora ali, mas eu não estou podendo olhar. Desculpa. Mas depois, como bem falaram ali no chat, depois dá nome aos bois. Primeiro é ouvir esses intervalos, sentir isso. E aí, Gazi também, aproveitando, alguém que falou sobre fraseologia, começa a trabalhar a fraseologia com som. É maravilhoso, a partir da combinação desses graus dessa série. Então, ele faz, por exemplo, vários grupinhos de 2 sons. Primeiro vai ser ele repetido. O segundo. 1, 2. E o terceiro. 1, 7. A mesma coisa ele vai fazer com o segundo grau. 2, 1, 2, 2, 2, 7. E ainda com o sétimo grau. 7, 1, 7, 2, 7, 7. E aí a gente vai ter 9 grupos. 9 grupinhos. Ele, inclusive, vai chamar de grupos melódicos, né? 3, 6, 9. Um grupo começando pelo primeiro grau, o outro grupo começando pelo segundo e o terceiro pelo sétimo grau. Então, são 9 grupinhos de 2 sons. Gente, só para ter uma ideia, não dá para falar, esse assunto tudo é muito, 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 muito fascinante e muito extenso. Isso ele já está falando de nota real, que já dá um impulso para falar de nota melódica, enfim. E como é feito uma possibilidade, já que foi falado de improvisação, de criação aí, combinação desses sons, desses grupos. À medida que, quando eu falei lá na frente, lá antes, né, que o 7 ele pede para ir para 1 e o 2 pede para ir para o 1 também, Gazi dá o nome a essas funções. 2 e 7 vão ser chamados de sons apelantes, que eles pedem o 1. 2 e 7 são sons apelantes. Como um aluno falou lá para mim, é o som pedinte, né, professor? É o som pedinte. Ele pede para ir, o repouso dele está no 1. E o 1, por sua vez, vai ser conhecido como som resolutivo. Então, a gente tem essa relação de 2 sons apelantes resolvendo, ou tensos, né, como alguns chamam, 2 sons apelantes resolvendo num som resolutivo, que é o 1, que é a tônica. Nisso, gente, já está fortalecendo essa relação dominante tônica, sem saber de nome, de harmonia, de dominante, de tônica, de nada disso. Gazi dá esses nomes depois. Antes vem a prática, sobretudo com essa atividade possível de combinação de grupos, que ele vai classificar esses grupos de acordo com a terminação. Então, por exemplo, vou fazer um pouco mais agudo, porque eu já estou meio rouco aqui. Então, terminou com 1. O 1 é um som resolutivo. Portanto, esse grupo vai ser conclusivo. Agora, 1, 2, terminou no 2. O 2 é um som classificado como apelante. Então, esse grupo, terminando com o som apelante, ele vai ser classificado como grupo suspensivo. Ou grupo pergunta e grupo resposta. Na verdade, suspensivo ele usa para frase. Mas grupo pergunta, grupo resposta. Terminou com som resolutivo, no caso aqui o 1, grupo resposta. Terminou com som apelante, 1, 2, 1, 7, grupo pergunta. Então começa essa noção do grupo pergunta e resposta, que abre muita possibilidade para essa atividade, uma possível atividade de criação. Como eu falei para o Vladimir há pouco tempo, é uma atividade de criação, mas ela é direcionada. Ela tem ali, você tem um material que tem que usar. No caso, só os sons da série 712. Ah, mas não pode outros? Pode, tem que ver. Cada caso é um caso. Né? Eu gosto sempre de trabalhar primeiro com a série 712. Depois, gente, ele faz outro recorte. Ele faz outro recorte aqui, ó. Em outra série, a partir do exercício também, por exemplo, 8, 7, 6, 5, 4. Esse 4 quer ir para onde?
Quá, 3. É um semitomzinho ali, vamos lembrar, a escala maior. Quá, 3. Então ele repousa no quarto grau, no terceiro grau, na mediante. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Qual é o caminho que o 2 mais quer? 2, 1. Mas ele também pode repousar aqui, ó. 2, 3, no terceiro grau. E aí a gente tem outro recorte, mais uma nova série. A série que ele vai chamar de série 2, 3, 4. Ó, aí a gente